Então a fé sem obras não é nada. Nós temos orientado e trazido aqui informações acerca da nossa condição, de onde nós estamos, de quem somos, dos nossos comportamentos. Temos explicado aqui sobre a nossa estrutura, como é que funciona a nossa estrutura, como é que de fato nós funcionamos. E temos falado aqui também sobre a necessidade de purificar a nossa alma, limpar a nossa mente, desintegrar os nossos defeitos na nossa psique, purificar a nossa alma e iluminar a nossa alma. Essas informações, obviamente, nós vamos encontrar em várias instituições, em vários espaços holísticos, em vários espaços dito espirituais. Em algum momento, até, nós, de fato, logramos algum tipo de experiência nesses ambientes. Porém, é necessário fazer um trabalho de fundo. Devemos raspar o tacho, raspar a panela, para chegar de fato à limpeza total. Então, purificar a nossa mente, desintegrar os nossos defeitos psicológicos, significa raspar esse tacho, raspar essa panela, arrancar aquela craca, aquela sujeira que está ali incrustada. Dessa forma nós vamos começar a nos iluminar. Dessa forma nós vamos começar a nos purificar. A questão é, somente com a força da minha mente eu consigo fazer isso? É possível fazer isso? Esse é um ponto a ser considerado. Será que somente pensando como realizar as coisas, né, como fazer essa limpeza, né, eu vou conseguir o êxito de purificar a minha alma? Então, se no mundo exterior, fora do nosso corpo, nós precisamos, dentro de um projeto que a gente se dispõe a fazer, que a gente se programe para fazer, para executar, nós precisamos reunir os elementos adequados para que aquilo efetivamente aconteça. Internamente nós também precisamos de alguns elementos específicos, não dos mesmos elementos, mas de elementos específicos. Se nós precisamos, para comprar 1 litro de leite, nós precisamos ter o dinheiro para comprar o litro de leite, nós precisamos dessa moeda, né, essa espécie, para que eu possa adquirir o litro de leite, né, e é um elemento específico, nesse caso o dinheiro. Internamente, para mim realizar o trabalho sobre minha alma, sobre a minha psique, sobre o meu templo e coração, sobre a minha mente, eu também preciso de ferramentas específicas. Se eu preciso fazer um buraco, obviamente eu vou precisar de ferramentas adequadas para fazer aquele buraco. Se eu preciso fazer um trabalho sobre mim mesmo, eu vou precisar de ferramentas adequadas. Não é assim? Então, quais são essas ferramentas para fazer o meu trabalho interno? Quais são as ferramentas que eu devo utilizar para purificar a minha alma? Será que somente com a força da minha mente eu consigo realizar isso? A nossa mente, nós temos colocado aqui, a nossa mente é um corpo, ele é um invólucro, em que dentro da nossa mente está cheio de formas mentais, estão cheio de recordações, cheio de memórias.
E quando a gente fala de purificar a alma, de purificar o nosso espírito, de purificar o nosso tempo, de purificar a nossa mente, nós estamos falando do que aqui? De eliminar exatamente essas formas mentais. Eliminar essas recordações, essas lembranças. É essa sujeira que está lá no fundo do tacho, está lá no fundo da panela, que deve ser raspada, deve ser desintegrada, deve ser eliminada dali. Todas essas memórias, todas essas recordações, elas compõem a lente diante dos nossos olhos que impede de nós vermos a realidade. Eu vou dar um exemplo disso. Hoje, toda e qualquer pessoa que tenha catalogado ao longo da sua caminhada, ao longo da sua jornada, né, com o desejo, o intuito, né, a vontade de voltar ao céu, de merecer o céu, de merecer, né, o amor de Deus, todos nós que temos entrado por esse caminho, por esse viés, nós temos catalogado informações. Nós passamos pela doutrina A, B, C, D, E, F, G e termina o alfabeto e ainda tem mais. Né? Nós vamos catalogando todo tipo de informação. O que acontece no final dessa história? Nós temos tantas informações catalogadas, temos tanto viés de informações, que chega um momento que as próprias informações elas começam a conflitar. Elas não se encaixam, elas entram em conflito, levando nós ao quê? A uma confusão de interpretação. Quem nunca passou por isso? Ah, mas aquele irmão lá falou isso, aquele outro irmão falou aquilo, aquele livro diz isso, aquele outro livro fala aquilo. Ah, mas a Bíblia diz isso, ah, mas a doutrina budista fala aquilo. Eu não estou... Está tudo conflitando aqui, minha cabeça está fervendo, eu não consigo achar onde é que de fato está esse caminho. Então vejam vocês, quanto mais informações eu catalogo acerca do mesmo caminho, que é voltar ao céu, que é purificar minha alma, que é merecer o amor de Deus, eu cataloguei tantas informações que agora elas estão em conflitos, mas todas elas apontam para o mesmo caminho, apontam para o mesmo norte. E como é que isso entra em conflito? Isso não deveria entrar em conflito. Vocês não concordam? Vocês não acreditam nisso? Se todas elas indicam o mesmo caminho, por que elas entram em conflito? Por que eu não consegui ainda de fato achar esse norte? Porque quanto mais eu catalogo informações, quanto mais eu sobreponho informações uma sobre a outra, ela vai se tornando lentes diante dos meus olhos. E aquele monte de informações ofuscou minha percepção, ofuscou meu entendimento, criou uma confusão mental, em que agora eu estou mais perdido do que quando eu comecei. Então todas as nossas memórias, todas as nossas recordações, todas as nossas lembranças, que compõem o conjunto de valores, de crenças que está e que se expressa através da nossa mente, tudo isso compõe essas lentes, elas são essas lentes que impede de nós vermos o real. Então, quando nós falamos sobre a necessidade de raspar o tacho, de raspar a panela, né, de fato limpar para que a gente consiga enxergar aquilo que é preciso ver, nós estamos falando exatamente disso,
de eliminar esse monte de filtros que nós temos, eliminar esse monte de lentes que nós temos diante da nossa percepção. Eu cataloguei tanta informação que todas elas falam do mesmo caminho, mas elas estão entrando em conflito, estão gerando confusão mental. Então eu devo o quê? Expurgar isso tudo. Eu devo eliminar isso tudo. Porque se eu não eliminar, eu vou continuar na confusão, eu vou continuar no conflito, eu vou continuar perdido. Como eu disse, mais perdido do que quando eu iniciei essa caminhada. Então nós temos enfatizado a necessidade de purificar a nossa mente, de limpar a nossa mente. A nossa mente é um corpo em que ela acumula dentro de si, através dessas memórias, através dessas recordações, através dessas lembranças, ela vai acumulando informações. A nossa mente é um corpo, e ela começa a acumular informações lá dentro. Tudo aquilo que nós olhamos, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente atribui valor, ela se plasma dentro da nossa mente. Ela ganha forma, ela ganha vida dentro da nossa mente. E cada vez que nós queremos olhar para algo, compreender alguma coisa, a primeira coisa que a mente vai fazer é o quê? Ela vai mostrar tudo aquilo que está catalogado, tudo aquilo que ela plasmou dentro de si. Então o nosso corpo mental está cheio de informações. E tudo isso impede de fato de nós vermos o real. Porque as informações se conflitam. Elas entram em conflito. Porque um diz uma coisa, outro diz outra. Um diz uma coisa, outro diz outra. Ah, mas tudo está falando do mesmo caminho, por que elas estão conflitando? Porque o nosso centro intelectual, cada vez que nós precisamos nos acercar de uma informação, de uma pré-informação que já está em nós, nosso centro intelectual ele vai lá e joga na nossa tela mental uma recordação, uma lembrança, uma memória que diz respeito àquela informação que nós precisamos. Acontece que, ora, o nosso centro intelectual joga na nossa tela mental o caminho A. Aí eu vou, né, especulo aquela informação e daqui a pouco está faltando alguma coisa. Aí eu entro por dentro de mim de novo, refletindo, ao invés de o meu centro intelectual projetar na minha tela mental de novo as informações A, ela faz o seguinte, agora ela traz a informação C, a D, a F, a G. Nunca tem uma continuidade, porque essas informações não estão concatenadas, elas não estão organizadas, elas não estão integradas. E aí nós vamos entrando nesse conflito. Por quê? Porque o nosso centro intelectual busca dentro da mente essas pré-informações e joga na nossa tela mental. O caminho é esse, a resposta é essa. Sempre muito rápido. Assim. Sempre de uma forma muito rápida. Né? Nós olhamos para a água, nós já sabemos o que nós podemos fazer com a água. Por que nós já sabemos rapidamente, quando nós olhamos para a água, o que a água significa? Porque nosso centro intelectual projeta na nossa tela mental todas as informações que nós catalogamos a respeito da água. Nós olhamos para um carro. Nosso centro intelectual joga na nossa tela mental todas as informações catalogadas a respeito de um carro. Mas isso acontece assim, numa fração de segundo. Não é assim que funciona? Eu saio, eu vou para um supermercado, eu saio e vou para uma loja onde eu vou fazer a aquisição de alguma coisa, só que eu não sei o que eu estou procurando. Então, pelo caminho eu já vou pensando, será que lá eu vou encontrar isso? Será que eu vou encontrar aquilo? Será que eu vou encontrar aquele outro? Mas por que eu já vou pensando, será que eu vou encontrar isso, aquilo ou aquele outro? Porque a minha mente, o meu centro intelectual,
está tirando de dentro da minha mente essas pré-informações, estão já jogando na minha tela mental. Por isso que eu já vou pensando sobre o que eu quero encontrar lá. O que eu pretendo encontrar lá. Aí eu chego nesse local, caminho pelos corredores, pergunto, faço questionamentos, mexo aqui, mexo acolá. Não encontro nada que ressoe com o meu desejo de encontrar algo dentro do meu interesse que de fato atenda a minha necessidade. A minha mente vai ficar sugerindo: olha, mas essa calça combina. Mas esse arroz está faltando na tua prateleira. Mas aquele condimento lá ia combinar bem com aquele feijão. E assim por diante. A mente começa a projetar. E você, insatisfeito, porque não é exatamente isso que você quer, mas a mente está ali sugerindo. Ela está trazendo. E muitas das vezes a gente acaba comprando coisas que não precisa, comprando coisas que nos desagradam, que vai nos desagradar depois. Mas por que a gente fez esse tipo de escolha inadequada? Porque a nossa mente ficou sugerindo, ficou trazendo na nossa tela mental. Então o nosso centro intelectual, sempre diante da possibilidade de nós realizarmos algo, nosso centro intelectual vai trazer as pré-informações que estão catalogadas dentro da nossa mente e vai projetar na nossa tela mental, sugerindo: e se você fizer assim? E se você comprar aquilo? E se você for por ali? E se você fizer assado? Então a nossa mente tem um comportamento, o nosso centro intelectual tem um comportamento. Isso são comportamentos mecânicos de expressão. Então nós devemos reconhecer essa mecânica que estamos sujeitos. Nós devemos reconhecer essas mecânicas de comportamento do nosso centro intelectual, da nossa mente. Porque eles sempre vão trazer essas pré-informações que estão catalogadas na nossa mente, nos impedindo de ver de fato aquilo que nós queremos ver, ou encontrar aquilo que de fato nós queremos encontrar. Por quê? Porque a nossa mente sempre vai estar ocupada com uma recordação, com uma memória, com uma lembrança. O nosso centro intelectual ele vai fazer isso, ele vai projetar na nossa tela mental uma pré-informação. Então nós devemos expurgar de dentro da nossa mente todo esse lixo. Quando eu falei em outros vídeos, nos vídeos anteriores, em outros momentos, que nós não fazemos a vontade de Deus, nós não fazemos a vontade do nosso Pai interno, da nossa Divina Mãe interna, nós não fazemos a vontade da nossa verdadeira consciência. Por que nós não fazemos? Exatamente por causa desse comportamento mecânico da nossa psique, do nosso centro intelectual, da nossa mente. Por isso que nós nunca fazemos. Porque quando a gente se propõe a algo novo, em busca de algo novo, nosso centro intelectual já vai trazer lá, já vai revirar o baú de informações que são essas memórias, que são essas recordações que está dentro desse corpo mental, que é a nossa mente. E vai projetar na nossa tela mental. Mas você deveria fazer isso. Mas você deveria fazer aquilo. Você deveria fazer essa escolha. Eu acho que o local que você já foi, você deveria ir de novo, porque a outra vez que você foi lá foi uma experiência legal. Você deveria comprar o mesmo modelo, porque aquela roupa ficou confortável para você. Você deveria escolher o mesmo carro, porque o carro que você comprou anteriormente, ele te satisfez. Você só deve escolher um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mais, sempre seguindo as sugestões que o nosso centro intelectual, rebuscando essas pré-informações dentro da mente, sugere, jogando na nossa tela mental. Como é que nós vamos estar fazendo realmente a nossa vontade? Se a nossa mente, dentro do seu comportamento, nosso centro intelectual, dentro desse seu comportamento mecânico de expressão, fica nos impedindo o tempo inteiro de realmente fazer aquilo que nós queremos fazer, porque ela fica sugerindo o tempo todo. É necessário
purificar a nossa mente. É preciso eliminar essas memórias de dentro de nós mesmos, para que de fato nós possamos realizar aquilo que queremos realizar.